Você já percebeu que a maioria das pessoas trabalha décadas e nunca chega perto do primeiro milhão? A pergunta não é quanto elas ganham, mas quais decisões impedem esse resultado. Até o final deste vídeo, você entenderá os princípios que realmente fazem diferença. Existe um padrão recorrente entre quem acumula patrimônio. Eles enxergam dinheiro como uma ferramenta de multiplicação, não apenas como recompensa pelo trabalho. Essa mudança de perspectiva costuma acontecer antes do crescimento financeiro. Muitas pessoas acreditam que enriquecer depende apenas de um salário alto. Os dados mostram outra realidade. Existem profissionais com grandes rendas que permanecem endividados, enquanto pessoas com rendas menores constroem patrimônio ao longo do tempo. O primeiro passo é controlar o fluxo do dinheiro. Saber exatamente quanto entra, quanto sai e para onde cada valor está indo revela desperdícios invisíveis e cria espaço para investir de forma consistente. Antes de pensar em investimentos sofisticados, é fundamental construir uma reserva de emergência. Ela reduz riscos, evita decisões por desespero e protege o patrimônio em momentos inesperados. Criar novas fontes de renda acelera muito mais a jornada do que depender exclusivamente do salário. Um negócio, um serviço especializado ou ativos que geram receita ampliam o potencial de crescimento financeiro. A partir desse ponto, investir deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade. O dinheiro precisa trabalhar continuamente para gerar novos recursos, aproveitando o poder dos juros compostos. Quem alcança grandes patrimônios também investe em conhecimento. Aprender habilidades valorizadas pelo mercado aumenta a capacidade de gerar renda muito antes de qualquer investimento financeiro apresentar resultados expressivos. Mesmo assim, muitos desistem porque esperam resultados rápidos. A construção do primeiro milhão normalmente acontece após centenas de pequenas decisões corretas repetidas durante anos, não através de um único grande acerto. O verdadeiro segredo não é encontrar uma fórmula mágica, mas desenvolver disciplina, visão de longo prazo e capacidade de aumentar continuamente sua geração de valor. Se este vídeo mudou sua forma de enxergar riqueza, inscreva-se porque os próximos passos podem acelerar ainda mais essa jornada. A maioria das fortunas não começou com grandes investimentos, mas com um hábito simples: guardar parte de toda a renda antes mesmo de pensar em gastar. Esse comportamento cria consistência e reduz decisões impulsivas. Existe uma diferença importante entre economizar e investir. Economizar preserva recursos, investir busca multiplicá-los. Ambos são necessários, mas cada um cumpre um papel diferente na construção do patrimônio. Outro erro comum é tentar acompanhar o padrão de vida de pessoas mais ricas. Gastar para parecer bem-sucedido frequentemente atrasa justamente o objetivo de se tornar financeiramente independente. Quem constrói patrimônio costuma analisar cada compra importante, perguntando se aquele gasto aumentará seu patrimônio ou apenas reduzirá seu dinheiro disponível. Empreendedores de sucesso raramente dependem de apenas um cliente ou uma única fonte de receita. Diversificar reduz riscos e aumenta oportunidades de crescimento sustentável. Neste ponto, vale uma reflexão. Qual habilidade sua poderia gerar renda além do emprego atual? Essa resposta pode representar o início da sua principal fonte de riqueza no futuro. Mercados mudam constantemente. Quem continua aprendendo consegue identificar novas oportunidades, enquanto muitos ainda estão presos aos modelos antigos de geração de renda. Também é importante evitar comparações constantes. O patrimônio de outra pessoa, normalmente, é resultado de uma história diferente, com tempo, riscos e circunstâncias que nem sempre aparecem. Ao observar milionários, percebe-se que muitos valorizam ativos que produzem renda continuamente, enquanto evitam acumular passivos que exigem gastos permanentes. O primeiro milhão costuma parecer distante, até que pequenas decisões corretas começam a produzir resultados visíveis. Continue acompanhando, porque os próximos princípios mostram como acelerar esse processo sem depender da sorte. Muitos acreditam que o segredo está em escolher o investimento perfeito. Na prática, investir regularmente costuma gerar mais resultado do que esperar o momento ideal para começar. O tempo é um dos maiores aliados da construção de patrimônio. Quanto antes o dinheiro começa a render, maior tende a ser o impacto dos juros compostos ao longo dos anos. Outro erro frequente é mudar de estratégia sempre que o mercado oscila. Decisões tomadas pelo medo ou pela euforia costumam comprometer resultados construídos com muito esforço. Pessoas que acumulam riqueza normalmente acompanham seus números. Elas revisam patrimônio, receitas, despesas e metas periodicamente para corrigir pequenos desvios antes que se tornem grandes problemas. Também existe um fator invisível: o ambiente. Conviver com pessoas que valorizam crescimento, aprendizado e responsabilidade financeira influencia diretamente as decisões do dia a dia. Isso não significa copiar a trajetória de outra pessoa. Cada realidade exige estratégias diferentes,
mas os princípios de disciplina, planejamento e consistência permanecem praticamente os mesmos. Outro ponto importante é proteger o patrimônio conquistado. Evitar dívidas desnecessárias e administrar riscos faz parte da estratégia de quem pensa no longo prazo. Empreendedores bem-sucedidos entendem que erros fazem parte da jornada. O diferencial está em aprender rapidamente, ajustar a direção e continuar avançando sem abandonar o objetivo. Nesse momento da investigação, fica claro que o primeiro milhão raramente nasce de um único evento extraordinário. Ele costuma ser consequência de centenas de decisões inteligentes acumuladas. A pergunta agora é simples: quais dessas decisões você pode começar a aplicar ainda hoje? Nos próximos passos, veremos como transformar esses princípios em crescimento financeiro consistente. Existe um momento em que aumentar a renda produz mais impacto do que cortar pequenas despesas. Chega uma fase em que criar valor passa a ser muito mais importante do que economizar alguns reais. Pessoas financeiramente bem-sucedidas procuram resolver problemas reais. Quanto maior o problema solucionado para mais pessoas, maior tende a ser o potencial de geração de renda. Por isso, muitos milionários desenvolvem sistemas. Eles criam processos que continuam funcionando mesmo quando não estão presentes em todas as etapas do trabalho. Outro diferencial está na capacidade de delegar. Fazer tudo sozinho limita o crescimento. Construir equipes e processos permite ampliar resultados de forma consistente. Também é comum reinvestir parte significativa dos lucros. Em vez de consumir imediatamente os ganhos, eles fortalecem o próprio negócio ou ampliam seus investimentos. Ao longo dessa jornada, surgem crises econômicas, mudanças de mercado e desafios inesperados. Quem possui planejamento costuma enxergar oportunidades, enquanto outros enxergam apenas obstáculos. Isso não significa assumir riscos sem critério. Grandes patrimônios normalmente são construídos equilibrando coragem para agir com prudência para preservar resultados. Outro hábito recorrente é definir metas claras. Objetivos específicos facilitam medir progresso, corrigir erros rapidamente e manter a motivação durante períodos difíceis. Agora, a investigação revela algo importante. Riqueza sustentável depende menos de talento extraordinário e muito mais de decisões inteligentes repetidas continuamente. Estamos nos aproximando da resposta definitiva. Na etapa final, reuniremos todos esses princípios para entender como eles se conectam na construção do primeiro milhão. Chegamos à pergunta que guiou toda esta investigação: existe realmente um caminho para conquistar o primeiro milhão? A resposta é sim, mas ele não depende de sorte, fórmulas secretas ou enriquecimento instantâneo. Ao reunir todas as evidências, surge um padrão claro. Pessoas que acumulam patrimônio, controlam seus gastos, aumentam constantemente sua renda, investem com disciplina e pensam sempre no longo prazo. Também aprendem continuamente. Cada nova habilidade aumenta sua capacidade de resolver problemas, criar valor e aproveitar oportunidades que passam despercebidas pela maioria. Outro fator decisivo é a paciência. Enquanto muitos abandonam seus objetivos diante dos primeiros obstáculos, quem permanece consistente permite que o tempo trabalhe a seu favor. É importante lembrar que nenhuma estratégia elimina completamente os riscos. Decisões financeiras exigem análise, adaptação e responsabilidade conforme a realidade de cada pessoa. Por isso, o primeiro milhão não deve ser visto como um destino final, mas como uma consequência de hábitos financeiros sólidos construídos diariamente. A verdadeira riqueza também envolve liberdade. Ter patrimônio significa conquistar mais opções, reduzir preocupações e poder tomar decisões com menos dependência de circunstâncias externas. Se você aplicar apenas um desses princípios, haverá progresso. Mas quando todos trabalham juntos, eles criam um efeito cumulativo capaz de transformar completamente sua trajetória financeira. Agora, a investigação chega ao seu veredito. O primeiro milhão normalmente não é construído por um único grande acerto, mas por milhares de pequenas escolhas inteligentes repetidas ao longo dos anos. A próxima decisão pertence a você. Continue aprendendo, coloque esses princípios em prática e acompanhe o canal para mais investigações que ajudam a construir conhecimento e patrimônio de forma consistente.